a partir desse discurso empático. Então, eu vou terminar, meu tempo já está terminando, eu vou terminar deixando essa ideia para vocês. Vamos usar as armas do inimigo. Vamos pegar o que o inimigo tem de melhor, que é o seu departamento de marketing, e vamos pegar esse departamento de marketing e usar contra eles. Eles mesmos já estão mostrando em ações concretas que o nosso sistema é melhor, que o nosso sistema é superior. Quando eu digo nosso sistema, eu sei que não é o nosso sistema ideal, que é um sistema que ainda tem algum nível de estatização, porque precisa de algum nível de imposto para azeitar essa máquina, mas já é um começo. E quando você desestatizar todo esse setor de educação e saúde e mostrar na prática que nosso sistema é melhor, não fazendo uma coisa nova, mas apenas estendendo o que o governo já está fazendo, nós vamos efetivamente mostrar que a liberdade é o melhor caminho para a sociedade brasileira. Obrigado. Perguntas? Bom dia. Só colocar mais um ponto nessa questão, Bernardo. Eu acho muito interessante também, outra questão que a gente pode abordar sobre isso, é como que o brasileiro está indignado com a corrupção. E eu penso que o núcleo da corrupção é o contrato entre o governo e a iniciativa privada. Se a gente conseguir passar para a população que quando vai abrir um hospital público, faz contrato com empreiteiro, faz contrato com empresa, com vários tipos de setores, e que nesse contrato é onde acontece o desvio de verba, é outro ponto que eu acho muito interessante. Qualquer obra pública hoje é superfaturada. Já é algo que é padrão. Muito difícil a gente fugir disso. A gente está vendo em Belo Horizonte, Bernardo. Quem é de Belo Horizonte está vendo obra atrás de obra por causa do trânsito e faz uma obra, derruba, depois constrói outra, e a coisa não anda. E está todo mundo indignado. Só que a população ela não sabe o rumo para solucionar o problema. Eu acho que essa questão do voucher é um início para poder mostrar que, se a gente conseguir mostrar que, por exemplo, o que o governo gasta com um aluno na federal é muito mais caro do que pagar ele para estudar numa escola privada, a gente começa a mudar a mentalidade. Essa questão do que um hospital público gasta com tijolo, com cimento, com equipamento, com não sei mais o quê. E partindo, eu acho que esse ponto também, principalmente, é uma questão assim, que começa a mudar a ideia. Entendeu? Porque se você conseguir mostrar, eu imagino que você pagar para um mendigo ser atendido no Sírio-Libanês seja mais barato do que construir um hospital público. Bem, o que você está querendo dizer para mim, mas não utilizou o termo, eu vou dizer para você agora, é especialização do trabalho. Se tem uma coisa se tem uma grande contribuição que o pensamento liberal fez para a economia, na verdade todos, né? Mas assim, um que tem muito destaque, que vem da raiz do pensamento liberal econômico, é a ideia da especialização do trabalho como gerador e maximizador de riqueza. Quando você tem um Estado cuidando de saúde, educação, habitação, energia, transporte e daí por diante, você tem uma não especialização do trabalho. Isso que na verdade você está querendo dizer. Você tem um Estado cuidando de um monte de coisa ao mesmo tempo e não se especializando em determinadas situações. Isso é uma característica imanente do Estado. Ao passo que a característica própria do mercado é justamente a especialização do trabalho. Quando você se especializa, quando o mercado, os setores de mercado se especializam profundamente naquilo, eles tornam as coisas num custo mais barato. Aí tem a questão de economia de escala, competição, etc. e tal. Então você, na verdade, a ideia estatal de prestação de serviço é uma ideia antieconômica por excelência, justamente porque não pensa na ideia de especialização do trabalho. E utilizando recursos via vouchers para fins de alocação desses recursos no mercado, acaba que você usa a ideia de especialização do mercado em favor de uma população que no momento não pode arcar
consumo desses serviços, bens e serviços, como, por exemplo, educação e saúde. Bernardo, vou até plagiar um pouco o Juliano e o Diogo Costa, né? Onde é que tá? Desculpa. Quando eles falam que depende muito como a gente faz as coisas. Então, por exemplo, em vez de falar de privatizar, nós vamos falar despolitizar. Em vez de falar voucher de educação, você fala bolsa de educação, ou colocar seu filho para estudar no Marista, tem toda aquela coisa. E até pela privatização mesmo, como que você vai fazer isso? Porque, por exemplo, eu trabalho no Banco do Brasil. Você fala a palavra privatizar lá, o pessoal quase tem um treco. Agora, se você falar assim, não, nós vamos dar o controle da empresa para os funcionários, aí, entendeu? Já é outra coisa. Você fala assim, vamos pegar metade do que vai ser privatizado e vamos distribuir entre os funcionários. Vai ser totalmente diferente. Você pega uma universidade federal e fala assim, não, isso daqui vai se tornar uma sociedade de professores que vai ser administrada pelos professores, para os alunos, não sei o quê. Isso muda totalmente como vai ser feito, como eles vão receptar isso. Porque normalmente quem é contra a privatização mesmo são os próprios funcionários. Você vai perguntar para a população assim, o que você acha de privatizar o Banco do Brasil? Eu estou um pouco ligando, entendeu? Quem faz realmente a força contrária são os funcionários. Então, se você cria um incentivo bom bastante para eles acharem aquilo interessante também e para a própria população de que elas vão se beneficiar com aquilo, com a bolsa de educação e tal, você traz um flavor, você traz um appeal para o que a gente está defendendo. Eu acho que falta mesmo, é como se fosse assim, o Lula do liberalismo, entendeu? Que é um cara que trouxesse o debate para próximo da população, entendeu? Pô, nós vamos colocar seu filho para estudar no Marista, cara. Você quer deixar o seu dinheiro na sua mão ou na mão do, sei lá, do Sarney, entendeu? É uma coisa que você trazer a coisa para próxima, entendeu? Eu vou usar o seu discurso para trazer uma situação também que eu acabei não falando no meu discurso, que é muito interessante. Essa questão da desestatização. Primeiramente, é óbvio que esse não é o modelo ideal. Isso, na verdade, é uma aproximação teórica que o liberalismo faz a um sistema que é avesso ao nosso. Eu estou aqui trabalhando com um sistema que me é dado no momento, que é uma Constituição, como eu disse, claramente estatista, interventora, e nós estamos interpretando a Constituição a partir de paradigmas liberais, para que a gente possa, na medida do possível, desestatizar os setores. Só que essa desestatização não é completa se a gente não fizer um seguinte esforço intelectual. Como é óbvio, se a gente cria uma Bolsa Educação e cria regras para a aplicação dessa Bolsa Educação, quem vai fiscalizar essas regras? Então você está pressupondo, quem sabe, ainda a existência de um MEC, que é algo deplorável para todos nós. Então, essa reforma tem que ser muito bem feita, de forma que não haja necessidade de ter um MEC. No que tange a educação, qual seria a minha proposta? A minha proposta é a seguinte, uma outra grande característica do liberalismo é o federalismo. Né? A unidade federativa essencial para o liberal é o ser humano, é o indivíduo. O indivíduo é que ele é dotado da verdadeira soberania plena. Daí a nossa teoria da soberania individual. Tem um livro de um professor canadense muito bom sobre isso, que nem é traduzido em português, que é a soberania individual, tem em espanhol. É muito bom e eu recomendo que vocês procurem. Eu não tenho o nome do professor aqui, me fugiu, mas depois eu posso passar. E o que acontece? Como é que funciona para o liberal essa ideia de soberania e autonomia? Você tem um indivíduo soberano, e aquilo que o indivíduo soberano não consegue lidar, ele vai transferir uma parte da sua autonomia, não a sua soberania, que continua com ele, para o bairro. Se a associação de bairros não puder resolver isso, transfere-se um pouco da autonomia para o município, daí estado e então país. A ideia é a seguinte, se vai se fazer vouchers, Bolsa Educação, que não se faça a partir de parâmetros federais, e sim a partir de parâmetros estaduais, quem sabe municipais ou até mesmo de bairro. Então, com isso, o que eu argumento? Que, na verdade, essa fiscalização, se o Bolsa Educação está sendo efetivamente implementado naquilo que é a sua finalidade principal, deve ser feita por associações de moradores e até mesmo pelo município, e não mais do que isso. Quando você começa a passar disso, você começa a ter
concentração de poder, influência de sindicato, e aí é uma tragédia, a tragédia que, infelizmente, existe nesse sistema, né, por ter ainda um elemento estatal claro e evidente, mas que é minorado em relação ao sistema atual. Bernardo, você não acredita que em alguns aspectos essa parceria de governo e privatização pode ser até pior? Não? Eu digo o seguinte, o monopólio ele é muito simples de ver as falhas dele, já essa parceria eu acredito que ela é um pouco mais maquiada. O que me vem na cabeça quando falo dessa parceria Estado-privado é aquela frase do Rothbard, eu acho, que, senhoras e senhores, toda vez que um grande empresário falar que uma parceria com o governo é algo positivo, segurem seus bolsos, vocês são prestes a serem roubados. Sim. Eu entendo que parceria público-privado eu também entendo que é a porta de entrada para o socialismo. O problema é que nós já estamos imersos num socialismo corporocrata. Isso é um fato. Eu concordo com a maioria das críticas do Rothbard, mas no que tange especificamente ao sistema de voucher, ele funciona em efeito reverso. Você não tem uma porta de entrada no socialismo, porque você já tem um sistema absolutamente estatal. Você já tem esse dado. E daí é que eu sempre digo, o voucher ele não serve para sistemas em que já há livre mercado. Se você tem um sistema de livre mercado e você implementa voucher, você vai ter a ruína desse sistema. Você vai trabalhar uma socialização disso. Ao passo que quando você já tem um sistema absolutamente estatal, e eu não quero aqui mentir para vocês de maneira alguma, a educação é um sistema estatal mesmo. Mesmo os colégios privados, eles funcionam em regras extremamente rígidas. É até uma vergonha falar isso para mim, mas eu já fui um burocrata da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E eu vi na prática como funcionava, e eu posso te dizer que essa experiência foi muito enriquecedora para mim, no sentido de que me mostrou na prática o quanto é cruel esse sistema altamente regulado. O que eu posso dizer é o seguinte, o voucher só vai fazer sentido dentro de um sistema em que ele não seja federalizado, e sim municipalizado. Quando você tem uma municipalização disso, você bem ou mal tem uma competição dentro dos municípios. Você tem uma competição de municípios. Porque o próprio município vizinho, se tem um board de educação com um pensamento mais liberal, as pessoas do município vizinho vão querer matricular os seus alunos nas escolas daquele município. Então você acaba criando um sistema de concorrência dentro dos municípios. Voucher, de cima para baixo, voucher funcionando do ente federal, vai cair nisso que você falou, sim. Vai cair nessa questão de corporocracia, que não é o que nós queremos. Então, quando você tem uma municipalização disso, você minora esses efeitos que você está falando. Mais alguém? Não? Encerrou? Hoje a gente está um pouco em cima, mas eu vou estar ali fora. Quem quiser depois conversar mais, trocar algumas ideias sobre isso, vocês fiquem à vontade. Foi um prazer. Obrigado. É que nós temos dois palestrantes que estão com um horário precisam de um rigor muito sério, porque isso interfere no voo deles. Então a gente vai hoje ser um pouquinho mais rígido em relação aos horários e às perguntas. Mas agora a gente vai ter um intervalo de 15 minutos, então vocês podem abordar o Bernardo lá fora, tá? Até já. Gente, da sua parte.